Olá, boa noite. Quarta-feira, 15 de abril. Seja bem-vindo e estes são os destaques de hoje do segunda edição. Números de casos de coronavírus é 7 vezes maior que o divulgado. Isso é o que apontam os primeiros resultados do estudo inédito sobre a doença realizado no Rio Grande do Sul. Decreto do governo gaúcho diminui a dose de restrições por causa do novo coronavírus. Saiba onde o comércio vai poder abrir. Um mutirão para proteger uma cidade. Mas você sabe o que fazer depois de usar máscaras descartáveis? Perigo além da pandemia. Um dos maiores criminosos da história do Rio Grande do Sul retorna para o estado. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Nós começamos falando do assunto do dia. O governo do estado flexibilizou as regras de distanciamento social para municípios do interior. Para cidades da região metropolitana e da chamada região metropolitana da Serra, as medidas valem até o dia 30. O novo decreto foi anunciado hoje pelo governador do estado, Eduardo Leite. Nestas duas regiões metropolitanas se manterão como estão as determinações do estado do Rio Grande do Sul. Para o restante do estado estão mantidas as vedações, mas poderão os prefeitos, considerando as recomendações da nossa vigilância em saúde do governo do estado, da Secretaria de Saúde, poderão, por decretos próprios, abrirem o comércio respeitando regras de acessos, desde que justifiquem nos seus decretos e façam os tantos considerandos que serão exigidos para, observando os indicadores das suas cidades, da sua realidade local, abrir o comércio. Nós queremos usar este período para consolidar estes sistemas e a alimentação destes sistemas com as informações que são fundamentais para o Estado poder fazer esta migração para um modelo de distanciamento controlado. Então, neste período, nós reforçamos o apelo aos hospitais para que façam a inserção dos dados, diariamente, mantenham-os atualizados, estes dados, porque eles serão fundamentais na avaliação região a região, para que nós possamos administrar esta política de distanciamento controlado. Nós queremos evoluir no Estado para menos restrições, se for possível, antes deste período. Se tivermos a consolidação dos dados, podemos até antecipar, a migração para o novo modelo para antes do dia 30 de abril. Bom, vamos ter uma ideia então dos municípios que vão seguir com restrições até o final do mês. São muitos municípios, que afinal de contas são duas regiões muito populosas, né? A região metropolitana de Porto Alegre tem cidades que são muito conhecidas aqui, né, da nossa região, Cachoeirinha, Canoas, mas outras mais distantes. Por exemplo, Montenegro, Nova Hartz, nós temos aqui Ivoti. Na outra página, nós temos mais municípios. Só na região metropolitana de Porto Alegre são quase 40 municípios atingidos que continuam com restrições. Parobé, por exemplo, é uma cidade mais distante, Santo Antônio da Patrulha, Sapiranga. E aí as cidades de Triunfo, Taquara estão incluídas também nesta região metropolitana. Em seguida, nós vamos ver a região metropolitana da Serra, que são menos cidades, mas não menos importantes. Nós temos Bento Gonçalves, que é um polo, Caxias do Sul, logicamente, que é o grande polo da Serra Gaúcha, e algumas cidades um pouco menores, Monte Belo do Sul, Nova Pádua, Pinto Bandeira, Santa Teresa, Nova Roma do Sul. Ou seja, várias cidades, são quase 50 ao todo, que estão ainda com essa restrição até o final do mês. A cidade de Novo Hamburgo disse que vai aguardar a publicação do decreto do governador para adotar novas medidas na cidade. Hoje foi o primeiro dia de lojas abertas no município, depois que a prefeitura emitiu um decreto permitindo a volta da atividade.
Com portas fechadas e limitação de clientes, o comércio de Novo Hamburgo reabriu após decreto da prefeitura. Se permite que as lojas abram com atendimento individualizado, tá? Foi colocado que seja permitido um cliente por vez dentro do estabelecimento, de forma que a gente evite completamente qualquer tipo de aglomeração. Não é um atendimento de portas abertas, isso é uma coisa que a prefeita Fátima pediu para a gente colocar, né? Atende com a porta pela metade ou com a grade fechada, para que não dê a impressão para quem está passando na rua que a loja está aberta e que eles podem adentrar de uma forma sem nenhuma precaução. Para os comerciantes, a nova medida é uma oportunidade de amenizar o prejuízo provocado pelo fechamento total no início da pandemia. Isso é uma retomada, isso é uma esperança aí para todo o comércio aqui de Novo Hamburgo, tá? Ainda não é o ideal, tá? Esperamos que possa ter uma flexibilização maior. Só que os empresários esperam uma liberação ainda maior. O decreto limita a entrada de um cliente por vez, tanto em lojas pequenas ou em estabelecimentos maiores. Por isso, o Sindlojas pede a flexibilização para operar com um cliente por 20 metros quadrados. Nós temos muitas lojas, por exemplo, que tem 60 metros quadrados. E uma loja com 60 metros quadrados úteis para atendimento poderia tranquilamente atender 3 clientes. Isto, efetivamente, diminuiria bastante aquela fila que fica do lado de fora. E para garantir a segurança de todos na retomada das atividades, os lojistas reforçaram a higienização. Nós estamos com 30% do nosso quadro de férias, né? E então a gente conseguiu se manter abertos, claro, respeitando todas as regras e normas de segurança, inclusive um pouco acima, né, do que é exigido, para que a gente consiga dar segurança para os nossos clientes, para as pessoas que precisam vir na empresa e para os nossos colaboradores, né? Olha, a prefeitura disse há pouco que vai esperar a publicação oficial do decreto de hoje do governador para saber como vai ser daqui para frente o comércio em Novo Hamburgo. E olha só, ainda hoje a gente vai mostrar os primeiros dados da pesquisa coordenada pela Universidade Federal de Pelotas sobre a propagação do coronavírus no Rio Grande do Sul. De acordo com o estudo, o número de pessoas com o vírus no estado é 7 vezes maior do que o divulgado. Vamos atualizar agora os números do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul até o final da tarde. Os números publicados pela Secretaria de Saúde do Estado. São 762 casos confirmados, com 19 mortos. Não tivemos nenhum óbito nas últimas horas. Continuamos com este número, ainda bem, né, de 19 mortes. Agora subiu o número de municípios atingidos. 91 cidades do estado agora têm casos e cidades pequenas. Eu destaquei algumas, por exemplo, Nicolau Vergueiro, Harmonia, já com casos positivos do novo coronavírus, mostrando que a doença está se alastrando para cidades menores também a partir de agora. Agora, nós temos também essa questão da multiplicação por 7, que é o resultado do estudo da Universidade Federal de Pelotas. Imagina só, esses são os casos oficiais notificados, 762. Se multiplicarmos por 7, vai a mais de 5.000 casos. Isso mesmo. Só que este é o dado oficial, logicamente, que é o dado que está sendo divulgado pelo governo do estado. Porto Alegre se destaca 350 casos confirmados. O Hospital Cristo Redentor, aqui de Porto Alegre, abriu 32 leitos de UTI para retaguarda no atendimento de pacientes com Covid-19. 11 respiradores que estavam inutilizados já estão funcionando graças ao trabalho feito por funcionários do hospital. Quase anônimos, em uma sala do Hospital Cristo Redentor, 2 técnicos em eletrônica trabalham para recuperar respiradores desativados. Já foram 11, então a gente está com esperança de mais 3 agora. Como são equipamentos antigos, as peças de reposição são difíceis de serem encontradas. Isso aqui eram equipamentos mais ultrapassados que já estavam saindo de uso, né? Mas mediante a crise a gente está repondo todo o que a gente tem, né? Todo o estoque, aquilo que estava parado lá. Então a gente está botando tudo em uso de novo, né? Na luta contra o coronavírus, os ventiladores mecânicos viraram itens de extrema necessidade. É vital nessa situação que a gente está encarando agora. Ele basicamente auxilia o pulmão do paciente a fazer a sua função que está
danificada ou insuficiente por causa da inflamação gerada pela doença. Um sopro de esperança em tempos de pandemia. Literalmente, né? O Hospital Cristo Redentor segue sendo hospital de referência para traumas. Os leitos para tratamento de pacientes com Covid-19 serão disponibilizados conforme o aumento da demanda de internações no Grupo Hospitalar Conceição. Os profissionais da saúde aqui da capital receberam hoje pela manhã uma bonita homenagem. Alpinistas da empresa Executar Alpinismo Industrial desceram das fachadas do Hospital Moinhos de Vento e também do Hospital da Santa Casa, com um banner de 2,5 metros por 5 metros, com a seguinte frase: eles dedicam sua vida para cuidar da nossa. Homenagem aos profissionais da saúde. Esse mesmo grupo deve voltar a fazer novas homenagens, dessa vez em outros hospitais nos próximos dias. Um gesto realmente muito bonito no momento em que esses profissionais de frente estão, olha, estressados realmente, com toda a razão, cheios de trabalho e um drama atrás do outro, né? O número de pessoas com Covid-19 no Rio Grande do Sul é 7 vezes maior do que o divulgado oficialmente. É o que aponta o estudo coordenado pela Universidade Federal de Pelotas. 4.189 pessoas foram testadas e entrevistadas em várias regiões do estado, na primeira etapa da pesquisa. A Luciane Coma acompanhou a divulgação do estudo hoje à tarde e tem mais informações da redação. Boa noite, Luciane. Um número que preocupa e até, eu vou confessar, me surpreendeu, Luciane. Pois é, Glauco, boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa. O número realmente, ele causa um pouco de espanto, né? Quando a gente ouve 7 vezes maior, mas é bom a gente olhar um pouquinho para os dados, porque quando a gente olha para a pesquisa, a gente pode até ter a impressão contrária, Glauco. Porque, pensa bem, eles fizeram 4.189 testes, a previsão era 4.500. Desse total, apenas 2 testes deram positivos. Parece pouco, né? Parece pouco, exatamente. Mas, claro que isso tudo é uma questão de amostragem. O que isso significa? Que no estágio inicial da pandemia, porque esses dados refletem uma realidade provavelmente de 2 semanas atrás, a taxa de imunidade dos gaúchos para a Covid-19 era de 0,05%, ou seja, ainda muito baixa. Se a gente considerar os dados de casos confirmados de ontem, que era 742, a gente chega nessa matemática, né, de dizer que são 7 vezes maior, ou seja, o número de casos não confirmados, incluindo todos, ou seja, 742, o estado, na verdade, teria 5.655 pessoas infectadas. É uma diferença bem grande. É um caso de pessoa infectada para cada 2.000 habitantes. Claro que isso tudo é uma projeção, né? É uma projeção em cima desta amostragem de 4.189, que, claro, com certeza deve retratar a realidade de 2 semanas atrás. O que agora vai ser feito, Glauco? Vai ter 3 rodadas, né, das mesmas pesquisas, sempre dando um intervalo aí de 2 semanas, ou seja, a cada 2 semanas, uma nova rodada, e aí a gente vai ter uma amostragem melhor e ao longo desse estágio da pandemia, né? Porque os pesquisadores lá da UFPEL, lá de Pelotas, acreditam que o estágio da pandemia aqui no Rio Grande do Sul, ele ainda está num estágio muito inicial, de acordo com os números. Não estamos no pico, então? Não estamos no pico ainda, né? Ainda estamos longe disso. O distanciamento social, ele deu resultado. Tanto é que a pesquisa também trouxe ali que quase a metade das pessoas só estão saindo de casa para serviços essenciais e em torno de 20 e tantos % não estão saindo de casa. Então, é um dado que mostra que os gaúchos realmente se empenharam nessa medida de distanciamento social para frear realmente a transmissão desse vírus, né? O governador do estado, Glauco, ele até disse na coletiva que essa pesquisa, inclusive, está embasando essas novas medidas, né? Como você disse ali no início do jornal, ou seja, da possibilidade de flexibilizar aí o distanciamento nas próximas semanas, né? Ele serve como, né, um parâmetro, né? Exatamente. E lembrando que foram 9 cidades, né, Luciane? 9 cidades, exatamente. 9 cidades: Porto Alegre, Santa Maria,
Canoas, que são cidades muito grandes, Caxias, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz e Uruguaiana, são cidades aí que representam em torno de 30% da população de todo o estado. Ou seja, elas têm uma grande representatividade também dentro do quadro aí de casos da Covid-19. E a gente segue, então, acompanhando agora os próximos passos dessa pesquisa, né, Glauco? Muito obrigado, Luciane Coman. Boa noite para você. Boa noite. Claro que vamos continuar acompanhando, porque é um assunto que vai servir de parâmetro para todo o território nacional, né? A gente fala agora sobre a segunda fase da vacinação contra a gripe. Começa amanhã aqui em Porto Alegre. Serão imunizados os funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens entre 12 e 21 anos, sob medidas socioeducativas. População privada de liberdade, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários, profissionais das forças de segurança e salvamento e portadores de doenças crônicas não transmissíveis. A capital atingiu 98,5% da meta de imunização dos idosos na primeira fase da campanha. Isso é uma boa notícia, né? Até surpreendeu o número, a procura por parte dos idosos. A gente continua falando de saúde, mas sobre uma outra preocupação. Infelizmente, os casos de dengue estão subindo no estado. Não bastasse o coronavírus, tem a dengue. A região noroeste concentra o maior número de confirmações da doença. Quero falar agora ao vivo com a repórter Francine Boijink para nos falar sobre esse assunto que agora traz preocupação justamente no momento de coronavírus. Boa noite, Francine. Boa noite, Glauco. Boa noite a todos que nos acompanham em casa. O boletim epidemiológico, o informativo epidemiológico mais recente da Secretaria Estadual de Saúde, coloca municípios aqui do Noroeste nas primeiras posições do ranking de contágio da dengue. Na Coordenadoria Regional de Saúde de Palmeira das Missões, por exemplo, são 292 casos confirmados. Na Coordenadoria Regional de Saúde de Santa Rosa, são 257. Na de Frederico Westphalen, 254. E a Coordenadoria Regional de Saúde de Santo Ângelo ocupa a 4ª posição, então, com 222 casos confirmados, Glauco. E o mesmo se observa, então, nos casos autóctones, em relação a esses casos, contraídos nos próprios municípios. Nas áreas da Coordenadoria de Saúde de Frederico Westphalen, são 240. Na de Santa Rosa, na abrangência da Coordenadoria Regional de Saúde, são 238. Seguida aí por Santo Ângelo, com 209. E da região de Palmeira das Missões, então, com 199 casos. Glauco, e quase 60% dos casos autóctones são de moradores das cidades de Cerro Largo, Santo Cristo, Constantina e Três Passos. Só para a gente ter uma ideia, Glauco, em Porto Alegre são 31 casos, sendo 21 autóctones. No Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, foram confirmados 1.232 casos de dengue. A gente volta ao estúdio contigo, Glauco. Muito obrigado, Francine. Realmente, olho aberto, números que não eram registrados desde 2016. Eu quero chamar a atenção para o assunto que a gente vai falar depois do intervalo. Simplesmente ele voltou. Não voltou voando por conta própria, mas voltou de avião. O papagaio, um dos criminosos mais perigosos do Rio Grande do Sul, está de volta. A gente já volta. Um dos bandidos mais perigosos do estado voltou para o Rio Grande do Sul hoje. Papagaio foi trazido do Paraná. Cláudio Adriano Ribeiro cumpria a pena desde 2018 no Paraná, quando foi recapturado depois de fugir do regime semiaberto um ano antes em Porto Alegre. Papagaio chegou por volta do meio-dia desta quarta-feira no hangar da Brigada Militar em Porto Alegre, numa aeronave do Batalhão de Aviação da Polícia. Depois retornou à penitenciária de Charqueadas, a PASC, atendendo ordem do juiz da 2ª Vara de Execuções Criminais da capital, Sidney Bzuska. Papagaio seria beneficiado com o cumprimento de prisão domiciliar por determinação da Justiça do Paraná, porque estaria no grupo de risco de contaminação por coronavírus.
Ele volta para o Rio Grande do Sul para cumprir um saldo de 52 anos de prisão por ataques a bancos e carros fortes. Papagaio foi considerado o maior assaltante de bancos do Rio Grande do Sul na década de 1990 e ficou conhecido por ser o primeiro detento a fugir da penitenciária de alta segurança de Charqueadas, em 1999. Papagaio ainda tinha um pedido de prisão preventiva por envolvimento no ataque a um carro forte em Bento Gonçalves, no ano de 2018. Uma metralhadora .50, capaz de derrubar avião e helicóptero, foi utilizada pelos criminosos naquele assalto. O assunto agora é prevenção. Você sabe como descartar corretamente as máscaras de proteção? A gente mostra agora a maneira correta. É uma recomendação do Ministério da Saúde e também da OMS. O uso de máscaras nas ruas e em locais fechados onde há circulação de pessoas. Pelo menos 6 cidades gaúchas, por meio de decreto, já obrigam seus moradores a utilizarem um acessório de proteção que tem por objetivo evitar a disseminação e contágio pelo coronavírus. Cada máscara descartável, mais ou menos como essa aqui, pode ser utilizada por até 4 horas, segundo os especialistas. Depois disso, não tem jeito, tem que retirar do rosto e descartar. Mas não dá para colocar no lixo comum, não. Olhem só como é que se faz. A gente vai pegar uma sacolinha ou um outro saquinho, vai colocar a máscara dentro e vai fazer o primeiro nó. Normalmente, a gente tira o ar que tem dentro. Dessa vez a gente não vai tirar o ar, porque se eu apertar, eu vou estar tirando o aerossol que tem ali dentro. Então, coloquei a minha máscara, faço o nozinho, faço o segundo nozinho e eu vou descartá-la no resíduo. O resíduo que nós devemos descartar é o resíduo comum. Bem ao contrário do que muita gente anda fazendo por aí. As máscaras descartáveis estão sendo colocadas no lixo sem proteção alguma. Um perigo para o meio ambiente e uma preocupação para os recicladores, que podem ser contaminados. Pessoal que usa a mascarinha no dia a dia aí tem que tomar cuidado para descartar a mascarinha no local correto. Tem que ser descartada dentro do lixo do banheiro. O resíduo reciclável ele passa por uma unidade de reciclagem, onde eu vou estar colocando em risco a vida de outras pessoas que estão lá para fazer a separação deste material. O resíduo comum, saindo das suas casas, ele vai diretamente para um aterro sanitário. Em Hong Kong, na China, centenas de máscaras já foram encontradas boiando no mar e também espalhadas na beira da praia. É isso aí, se cuide e até amanhã.